Al Pacino. Só de falar esse nome já dá vontade de fazer uma reverência, afinal de contas, é uma das maiores estrelas, um dos maiores atores da história do cinema. A Academia, entretanto, não teve uma relação tão pacífica com ele ao longo dos anos, e apesar das 9 indicações, ele só venceu uma vez. Nesse vídeo eu presto uma homenagem a esse gênio falando dessas 9 indicações, da pior à melhor, e também aquelas esnobadas que não poderiam ter acontecido. Então se inscreve no canal, ative as notificações e seja bem-vindo a mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Depois de passar os anos 80 praticamente sem indicações ao Oscar, o Al Pacino voltou a ser lembrado na cerimônia de 1991. Pena que o personagem não ajudava muito. Com uma pesada maquiagem, o Al Pacino interpreta o vilão de Dick Tracy. Igual o filme como um todo, a atuação do astro é totalmente caricatural e nada levado a sério. Vale por ser despretensioso, mas muito longe dos melhores momentos dele. Em melhor ator coadjuvante, ele acabou perdendo para o Joe Pesci de Os Bons Companheiros, um resultado extremamente justo. Em 1980, o Al Pacino foi indicado a melhor ator por Justiça para Todos. No longa, ele faz um advogado idealista, convocado para defender um juiz acusado de estupro. Aqui, o Al Pacino faz um esforço gigante para tirar o filme da vala comum, mas só faz remeter a um personagem que irá aparecer mais à frente aqui na lista. Ainda assim, a cena final é um dos pontos altos da carreira. No Oscar de melhor ator em 1980, ele acabou sendo derrotado pelo Dustin Hoffman de Kramer vs. Kramer, outro resultado incontestável. Em 1993, o Al Pacino foi indicado em dose dupla, e a primeira que aparece aqui é pelo suspense Sucesso a Qualquer Preço. Com um ótimo roteiro do David Mamet em mãos e parceiros de cena como Jack Lemmon, Ed Harris e Kevin Spacey, ele tá ótimo, como um habilidoso vendedor de terrenos, capaz de convencer qualquer um com a sua lábia. Apesar de praticamente não dar as caras na primeira hora do filme, sempre que surge, consegue hipnotizar o público. Porém, o Al Pacino perdeu o Oscar de ator coadjuvante para outro gigante, o Gene Hackman de Os Imperdoáveis. Foram inacreditáveis 27 anos longe do Oscar e o Al Pacino só retornou à cerimônia em 2020 com O Irlandês. Na primeira parceria com o Martin Scorsese, o ator faz o público lamentar disso não ter acontecido antes. Vivendo o sindicalista Jim Hoffa, o Al Pacino oferece os momentos de explosão e fúria do longa, que é marcado por protagonistas comedidos, como os vividos pelo Joe Pesci e Robert De Niro. Com isso, ele se torna uma presença fundamental e forte em toda a trama. A vitória em melhor ator coadjuvante acabou ficando com o Brad Pitt de Era Uma Vez em Hollywood. Já falei aqui, eu gosto do trabalho, mas se tivesse ido para o Al Pacino, também não ficaria triste. Lembra que eu falei que o personagem dele em Justiça para Todos tinha muitos traços de uma outra produção pela qual ele foi indicado ao Oscar? Era justamente de Sérpico que eu estava falando. Nesse Bom Policial do Sidney Lumet, o astro vive um policial honesto em uma Nova York dominada pela corrupção e extorsão feita pelos agentes do Estado. Chama a atenção a angústia crescente do personagem em ver aquele estado de coisas praticamente impossível de ser solucionado e como ele se deteriora psicologicamente com essa situação.
No Oscar de 74, ele acabou perdendo o melhor ator para o Jack Lemmon de Sonhos do Passado. O mais absurdo não é a derrota do Al Pacino, e sim o Jack Lemmon, que fez clássicos como Se o Meu Apartamento Falasse e Quanto Mais Quente Melhor, tenha vencido o Oscar por esse papel, que é um bom personagem, como eu já falei no vídeo das atuações ganhadoras do Oscar de melhor ator nos anos 70, mas que não representa o auge daquilo que foi a carreira dele. Agora a gente avança no tempo e volta para a edição de 1993, quando o Al Pacino finalmente ganhou a estatueta dele. Foi por Perfume de Mulher na categoria de melhor ator. Interpretando um tenente-coronel deficiente visual em Viagem a Nova York, o astro eleva um filme comum para uma produção acima da média. E o Pacino tem momentos excepcionais, como as sequências da Ferrari, do Tribunal e, claro, do tango. Azar do Clint Eastwood de Os Imperdoáveis e do Denzel Washington de Malcolm X. Em qualquer outro ano, eles seriam vencedores, exceto em 93. Falando de falta de sorte, o Al Pacino teve um monte na cerimônia de 76, que foi uma das mais espetaculares da história. Afinal, o astro tem um desempenho inesquecível em Um Dia de Cão. A intensidade dele em cena movimenta o longa do Sidney Lumet e atinge níveis cada vez maiores à medida em que a situação se complica. O problema é que entre os concorrentes do Pacino estava apenas Jack Nicholson, com seu desempenho sensacional, histórico, um dos maiores do cinema em Um Estranho no Ninho. Aí fica difícil a gente tentar dizer que é uma injustiça, porque não é. A primeira indicação do Al Pacino ao Oscar aconteceu em 1973 e foi cercada de polêmica. Nomeado em ator coadjuvante por O Poderoso Chefão, ao interpretar Michael Corleone, o Pacino ficou revoltado por acreditar que se tratava de uma fraude de categoria. Para ele, a indicação deveria ter sido em melhor ator, até por ter mais tempo de cena do que o seu colega Marlon Brando. Nessa confusão toda, ele acabou não indo para a cerimônia. De qualquer maneira, o prêmio acabou ficando com o Joe Gray de Cabaré, o que não apaga de forma alguma um trabalho excepcional do Al Pacino. É só você pegar as primeiras imagens de um jovem tímido, delicado, que não quer envolvimento com os crimes da família, com a máfia, e que se vê no comando da situação após a sucessão de perdas, tragédias que acontecem com a família, e ele se vê como o cara que precisa levar o clã adiante. É um trabalho maravilhoso. Chegamos ao primeiro lugar, e a pergunta que fica é: como é que alguém pode pegar algo que já era brilhante e melhorar ainda mais? Esse foi o caso do Al Pacino em Poderoso Chefão, parte 2. Aqui, o Al Pacino mostra como Michael vai ao fundo do poço, isolando-se dos princípios do início da jornada para manter a qualquer custo o poder do clã. O ator torna esta uma jornada pesada, dura, como deve ser, criando um dos personagens mais ricos da história do cinema. Em um erro constrangedor, a academia acabou dando o Oscar para o Art Carney, de Harry, o Amigo de Tonto. E, na boa, de todos esses prêmios que são dados mais pelo conjunto da obra, pela história que a pessoa construiu, do que pela atuação em si, essa é a pior de todas. É uma coisa absurda o que aconteceu na cerimônia de 1975. Como você viu, o Al Pacino teve 9 indicações ao Oscar, mas se fosse por justiça, ele deveria ter tido umas 13, 14, 15, e filmes não faltaram para isso,
São os casos, por exemplo, de O Informante, O Pagamento Final, Donnie Brasco. Porém, eu tenho duas aqui que são esnobadas que não poderiam ter acontecido. A primeira vem de Parceiros da Noite, filme maldito do William Friedkin, em que o Al Pacino interpreta um detetive infiltrado na comunidade gay de Nova York. É um trabalho pra lá de ousado, como poucos atores do porte dele topariam fazer no auge da fama. Merecia pelo menos a indicação em 1981. 3 anos depois, a Academia não quis saber dele em melhor ator pelo excepcional Scarface, enquanto Tony Montana ficou até hoje eternizado na cultura pop. O vencedor do Oscar foi o Robert Duvall, pelo esquecível A Força do Carinho. É isso, esse foi mais um vídeo do Cine 7 aqui no YouTube. Sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília. Eu vou falar sobre as previsões iniciais para melhor ator coadjuvante. Bradley Cooper, será que vence o Oscar dessa vez? É isso, a gente se encontra. Até a próxima, tchau!